Boa noite a todos. Boa noite. Momento feliz, momento de sintonia com os benfeitores espirituais e conscientes de nossas naturais deficiências, nós vamos nesse instante, com muita humildade, pedir aos benfeitores espirituais responsáveis pelo nosso curso, por esse trabalho tão gratificante que estamos fazendo juntos, que nos ajudem a entender, a assimilar, para viver tudo aquilo que vamos estudar na noite de hoje. Abrimos o nosso PowerPoint trazendo aí a apresentação dos 12 discípulos de Jesus. Mas ao longo das nossas reflexões, nós já entendemos que nós hoje, no mundo moderno, à luz da doutrina espírita, somos discípulos de Jesus. Estamos nos preparando, estamos cheios de boa vontade, querendo divulgar a boa nova, querendo levar a todos os cantos da terra a mensagem de Jesus, que nós sabemos nos fala acerca da existência de Deus, acerca da lei divina. Então, gratidão por esse momento, gratidão por esse encontro, por essa oportunidade de estudo, mas principalmente muita gratidão por termos a doutrina espírita na nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E que essas energias positivas e luminosas que se derramaram sobre nós nesse momento possam envolver também os nossos companheirinhos ausentes, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Bom, então, estamos vendo aí os 12 discípulos de Jesus, 12, um número simbólico para o povo judeu, e Jesus, na sua sensibilidade, na sua sabedoria, aproveitou esse terreno de sensibilidade já preparada e formou o seu grupo com 12 discípulos. Eu estou fazendo esse comentário porque muitas vezes a gente se pergunta, por que 12 discípulos? Por que ele começou com 12? Por que não com 7, com 10? Enfim. Então, a razão está nas bases culturais daquele povo. O tempo todo, Jesus se esforçava para se comunicar, para chegar de uma maneira clara e objetiva na mente e no coração daqueles que o ouviam. Podemos passar para o seguinte, Miguel. Aqui nós temos a explicação dos objetivos da nossa aula. Qual é a nossa proposta? O que é que nós pretendemos fazer? O que é que nós vamos trabalhar? Vamos identificar as características dos verdadeiros discípulos de Jesus. Vamos ver cada um deles, identificar os pontos mais importantes, não só dos 12, e vamos ver, historicamente, que houve um momento que esse grupo foi ampliado para 70 discípulos e, posteriormente, para 500 discípulos. É comovente, né? A gente vê como a missão de Jesus foi se desdobrando, foi se ampliando, foi sendo aceita por tantas pessoas e, inclusive, passar a ter esse número significativo de colaboradores. E nós sabemos que não por acaso eram espíritos adredemente preparados para esse compromisso, espíritos que tinham condições de realizar essa tarefa, e a gente afirma isso com bastante segurança, porque a gente sabe que Deus, sabedoria suprema, só confia missões àqueles capazes de as cumprir. Isso nós já temos conversado, comentado com vocês em aulas anteriores, falando de não adianta o plano espiritual colocar nos meus ombros um
uma tarefa, um fardo mais pesado do que a minha competência, do que a minha capacidade, porque eu vou fracassar. Inclusive, quando falei disso com vocês em ocasiões anteriores, eu fiz aquela singela comparação. Se eu tenho que carregar um livro, eu carrego fácil. Se eu tenho que carregar uma cadeira, eu carrego fácil. Mas se eu tiver que carregar um piano ou uma geladeira, eu não vou dar conta. Então, ninguém vai mandar uma pessoa carregar uma geladeira sozinha. Se nós, espíritos imperfeitos, já temos essa lógica, imagine Deus. Então, tudo é sob medida para a nossa vida, para o nosso momento, para a nossa presente encarnação. Eu insisti nessa tecla porque eu quero que vocês, como discípulos de Jesus no mundo moderno, como pessoas que estão inseridas aí no contexto da realidade da doutrina espírita, tenham certeza de que vocês dão conta de fazer, de realizar o compromisso assumido. Foram previamente preparados e estão comprometidos. O que quer dizer estão comprometidos? A gente precisa abrir espaço na nossa vida, como vocês estão fazendo, estudando, buscando conhecimentos, buscando recursos, valores, trabalhando a reforma íntima, enfim, criando condições favoráveis para que o trabalho se realize a contento, né? Essas colocações que eu fiz aqui, vocês vão encontrar colocadas com muita clareza no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 9. É indicação da nossa apostila, mas eu fiz questão de pegar o Evangelho e olhar lá qual era o assunto, e exatamente nesse capítulo, Kardec comenta conosco a realidade dos falsos cristos e falsos profetas. Se a gente não vigiar, se a gente não orar, se a gente não se preparar adequadamente, nós não vamos conseguir realizar a nossa tarefa, né? E também eu sugiro a vocês, eu gostaria muito de ler com vocês, mas como o nosso tempo é muito pouco, não dá. Esse capítulo 6 da Boa Nova aliás, Boa Nova toda é um livro é bonito, né? E o capítulo 6 também foca isso. É um convite do plano espiritual, através dessa obra maravilhosa, para que em qualquer circunstância, com facilidades ou dificuldades, com maiores ou menores recursos, a gente não pode desanimar, a gente tem que continuar. Inclusive, nesse capítulo tem um diálogo de André com Jesus, e André preocupado, achando que estava doente, que já não tinha condições de fazer o que ele gostaria de fazer. Então, Jesus disse para ele, não, você vai... se você não tiver forças físicas para trabalhar no bem, fisicamente, de uma forma mais concreta, mais material, você pode trabalhar com a sua mente, com bons pensamentos, com o seu coração, com bons sentimentos, e no final da nossa aula nós vamos trazer para vocês um exemplo muito lindo de um grande espírito que soube superar as suas dificuldades físicas e realizar um lindo trabalho. Seguinte, Miguel. Bom, então Jesus começou com os 12 discípulos, à medida que o tempo foi passando, que a sua mensagem foi sendo divulgada, que foi despertando interesse, que outras pessoas se aproximaram dele, se envolveram com ele. Ele, então, ainda encarnado, amplia essa equipe, prepara esses espíritos, orienta, instrui, dá informações, diz para eles como é que eles deveriam agir, como é que eles deveriam falar, para onde eles deveriam ir, e depois determina que eles saiam em duplas para as cidades que Jesus escolhe, para levar a boa nova, para divulgar os ensinamentos de Jesus. Mas muito interessante é a gente ver que houve sempre um preparo prévio, houve sempre uma orientação.
foi feito um planejamento. O planejamento é muito importante na nossa vida, tanto o planejamento divino como o planejamento que acontece aqui na nossa vida material, no dia a dia. Seguinte, mais para frente, surge o grupo dos 500 da Galileia. Nesse momento, Jesus já tinha sido crucificado, morto, sepultado, não estava mais entre os que o amavam. E é claro que toda essa gente que gostava de Jesus estava num clima de tristeza, de perda, de depressão, de desencanto, né? E para amenizar a saudade que eles sentiam de Jesus, eles se reuniam ao pé do monte, no local onde habitualmente eles iam para ouvir Jesus, para estar com Jesus. E vocês não sabem que coisa linda que aconteceu. Eles estão lá assim, tristonhos. Pedro se preocupa com eles e diz, olha, chega de tristeza, vai cada um para a sua casa, para o seu canto, fazer as suas tarefas, a vida continua, sugerindo que eles deviam dar a volta por cima, virar a página e continuar a vida, né? E, nesse momento, com essa energia amorosa circulando, Jesus se materializa. Aparece cheio de vida, cheio de luz, todos os veem. E Jesus fala com ele, apesar da materialização ser um fenômeno mediúnico muito delicado, muito complicado, a materialização à luz do dia, à luz do sol, nem sempre é muito nítida, porque a energia solar enfraquece o ectoplasma, que é a matéria básica para a materialização. Mas, apesar disso, o momento era tão importante, tão significativo para todos e para o prosseguimento da missão de Jesus, da missão espiritual de Jesus, que todos os veem. E Jesus conversa com eles e consola e orienta e faz o apelo para que cada um dê a sua parcela de colaboração. E depois dessa conversa, depois dessa chuva de bênçãos luminosas que se derramam sobre todos, Jesus sobe para as esferas espirituais, assim, na frente de todos. Então, registros históricos magníficos, grandiosos, contados por diversos autores, estudiosos, pesquisadores, que reforçam de uma forma indiscutível e inabalável a existência de Jesus e de toda essa fenomenologia relacionada com Jesus. E por que eu estou fazendo esse comentário? Porque a gente encontra no passado e no presente muitas pessoas que acham que Jesus não existiu, que Jesus é um mito, que Jesus é invenção da igreja, enfim. Mas nós temos assim, registros efetivos para acreditar que realmente o Cristo planetário esteve entre nós e deu o seu recado e ensinou a lição que a humanidade precisava. Seguinte. Nesse contexto de Jesus aqui conosco, vocês sabem tão bem quanto eu, que ele chamava atenção, que muitas pessoas iam ouvi-lo, muitas pessoas o seguiam, onde Jesus ia, e aquela multidão atrás, né? Nesse grupo, nós destacamos, em especiais, o grupo dos discípulos, e o que é discípulo, segundo a doutrina espírita nos esclarece, discípulo é aquele que aprende, que estuda, que é aluno, são aqueles aprendizes que estavam em volta de Jesus.
E havia também o grupo dos apóstolos. Apóstolo é aquele aprendiz, aquele discípulo que já está mais competente e que já tem condições de trabalhar, de ser enviado para divulgar aquilo que ele aprendeu. Muito interessante a gente refletir que nem todos os aprendizes são discípulos e nem todos os discípulos são aprendizes. Isso tudo vai depender do contexto da vida, do esforço, do empenho de cada um. E é bom que a gente registre isso, porque nesse curso de aprendizes do Evangelho que nós estamos fazendo, já comentei isso com vocês em aulas anteriores, começamos no grau de aprendizes, né? E no final do curso passamos para a categoria de discípulos de Jesus. Somos considerados prontos, habilitados para divulgar a mensagem de Jesus, onde quer que estejamos. Mas é muito importante que a gente lembre um detalhe fundamental, que antes de cada um desses aprendizes, desses discípulos, darem início à sua missão, a missão, eu diria tarefa, porque missão para espíritos de maior envergadura, maior competência. Nós temos tarefas, né? Ele chamou essas pessoas para junto dele, ele conversou, ele orientou, ele ensinou, proporcionou oportunidades e ocasião ideal para que eles aprendessem a mensagem que teriam que divulgar. Então, ninguém sai trabalhando sem um preparo prévio, né? Ninguém saiu e nós também. No mundo moderno, cristãos do mundo moderno, também sempre temos, pela misericórdia divina, recursos que nos preparam para a tarefa que nós vamos realizar, né? Seguinte. Então, discípulos, um grupo mais aberto, mais extenso, todas aquelas pessoas que seguiam a Jesus, e apóstolos, aqueles que Jesus chamou para a sua missão. Então, daquele grupo todo, ele distinguiu, não por acaso, porque o acaso não existe, esses que vieram para ser apóstolos de Jesus, esses 12 apóstolos mais próximos, eram, sem dúvida nenhuma, espíritos que já haviam predeterminados para a realização dessa tarefa, para esse suporte magnético, espiritual e até mesmo material para Jesus, né? É muito importante também, na aula de hoje, que a gente reflita um pouco acerca do discipulado. Discipulado, então, o preparo prévio que nós fazemos é indispensável, é o que vai nos tornar competentes, é o recurso que nos torna realmente eficazes para a realização do trabalho, né? E para o trabalho que vai ser realizado lá fora e para o trabalho que vai ser realizado aqui no nosso mundo íntimo, né? Então, como é que eu vou dizer, nesse trabalho de estudo, de reflexão, é que nós vamos nos conscientizando, vamos plasmando o nosso caráter cristão, vamos trazendo os ensinamentos de Jesus para dentro de nós, né? E com isso, vamos lenta e gradativamente nos transformando à luz desses conceitos. Seguinte, Miguel. Não resta dúvida que ser discípulo é um desafio muito grande. Inclusive, no Boa Nova, nesse capítulo que eu sugiro para vocês a leitura, a gente vê que quando Jesus começa a explicar para eles o que era a tarefa deles, o que eles deveriam fazer, e Emmanuel também comenta isso em um dos seus capítulos, mais para frente eu vou dizer para vocês qual é. Muitos
se acovardam, muitos têm preguiça, muitos acham que é trabalho demais, não quero. Vocês sabem disso, que aconteceu no passado, há 2000 anos atrás, e acontece ainda hoje. Quantas vezes nós encontramos pessoas que têm tudo para estudar a doutrina, têm tudo para trabalhar, desenvolver, ampliar o aspecto espiritual da sua vida e acham que não é hora, dá muito trabalho, não estou pronto, vou pensar nisso quando eu ficar velho, né? E vão adiando, um pouco por preguiça, um pouco por medo do compromisso, que é muito sério, né? Ser discípulo de Jesus realmente requer muito esforço, exige dedicação. Eu fiz uma listinha singelinha aí, mas tem mais itens nesse nosso compromisso. Dedicação, cultivar o hábito da oração, aprender a grandeza da doação não só material, doação no seu sentido maior, pleno, né? Doação do nosso tempo, da nossa vida. A gente já não vai viver mais focado só no nosso umbigo, a gente vai se preocupar em olhar para fora, né? Vai exigir de nós muito amor, vai exigir jejum, que a Igreja Católica interpretou como sendo ficar sem comer ou deixar de comer determinadas comidas, como os judeus pensaram. Mas, para nós espíritas, esse jejum que tem realmente valor é a nossa reforma íntima. Estarmos atentos para evitar todo equívoco, todo veneno espiritual que possa nos fazer mal, que possa nos desviar do caminho da espiritualidade, que possa enfraquecer a nossa coragem, minimizar os nossos recursos para o cumprimento da nossa tarefa. O discípulo de Jesus, efetivamente, precisa ter disposição, precisa ter disciplina, planejamento, organização na sua vida. Isso a gente sabe demais, a doutrina repete a toda hora o conselho de Emmanuel para o Chico de disciplina, para o Chico, que era espírito de grande evolução. Imagine para nós, com mais razão, nós precisamos estar atentos a essa disciplina. Precisamos desenvolver em nós o talento da liderança, porque se a gente aprende a liderar, a se comunicar, a gente vai fazer um trabalho melhor, né? A gente precisa aprender a trabalhar em equipe. O trabalho de um é importante, mas o trabalho de uma equipe é melhor ainda. Um ajuda o outro, há uma troca de força, uma troca de energia que facilita alcançar o objetivo. Sempre que eu penso em trabalho de equipe, eu me lembro daquela parábola das varas, do feixe de varas, eu inclusive já comentei com vocês. Uma vara só se quebra, se perde facilmente, mas o feixe de varas bem amarradinho não quebra fácil, né? Então, precisamos nos educar no sentido de valorizar relacionamentos, valorizar e respeitar, e cultivar, para que não estejamos sós, para que haja essa troca permanente e constante de energias, né? Precisamos ampliar a nossa visão, em vez de olhar, ter uma visão estreita e pensar que a vida começa no berço e termina no túmulo, a gente entender que não, que a dinâmica da vida é grandiosa. Para nós, no nosso momento atual de evolução, é quase que inimaginável. A gente não sabe avaliar de verdade o que é essa caminhada evolutiva do ser inteligente. E todo esse trabalho que nós vamos ter que realizar na doutrina vai exigir de nós energia, dinamismo, para que a ação efetiva aconteça. O que eu chamo de energia? Energia é o combustível. Então, o espírito é o condutor do carro. O carro é o nosso corpo. Nós sabemos que para qualquer carro funcionar, ele precisa de gasolina, precisa de algum tipo de combustível. Para nós, na realização desse trabalho aí, o motorista vai precisar do combustível da fé.
Se nós não cultivarmos a fé, não desenvolvermos a fé com os recursos possíveis, que nós todos sabemos como é que a gente cultiva a fé? Prece, evangelho no lar, boas leituras, muito estudo, etc. Aí o nosso combustível vai ficar de melhor qualidade, né? Seguinte, Miguel. Aqui é o panorama do mundo. No grupo cristão do mundo, nós vemos uma variedade enorme de pessoas, mais interessadas, menos interessadas. O que eu chamo de mais interessadas? São aqueles que estudam, que realmente levam a sério, que têm metas, que têm objetivos. Mas nós sabemos que, nesse contexto, há visitantes eventuais, há aqueles católicos, aqueles cristãos, melhor dizendo, que acham que o esforço se resume aí à missa, ao culto, ao templo, uma vez por semana. E o resto da semana estão desobrigados, né? São os visitantes eventuais dessa realidade grandiosa que Jesus nos deixou, que veio de esferas crísticas para nos mostrar, para nos dar, né? E além desses visitantes eventuais, nós temos os circunstanciais, que são aqueles que, de vez em quando, são convidados para uma reunião, ou vão assistir um culto, ou vão assistir uma sessão espírita, e por acidente quase, e aquilo não se repete mais na sua vida. E há o grupo dos assíduos, que são aqueles que se sentem tocados, que entendem que aquilo é importante e que levam muito a sério e prosseguem nessa busca, nessa caminhada, seguindo os passos de Jesus. Então, nesse grupo variado, concluímos com facilidade, existem frequentadores eventuais, existem simpatizantes, e, ao mesmo tempo, aquele grupo que leva mais a sério, o grupo dos religiosos. O fato de terem o compromisso religioso, ser padre, ser pastor, etc., não garante a qualidade do trabalho. Só mostra que o vínculo foi mais oficializado. Mas a qualidade do trabalho, da vivência no dia a dia, é que vai dizer se o trabalho que ele está fazendo tem valor ou não. E aí, eu fiquei em dúvida se eu devia colocar aí nessa listinha os expositores da doutrina espírita, que é a nossa realidade, né? Estamos todos nos preparando e nos esforçando para viver essa realidade, para sermos expositores do Evangelho, expositores da doutrina espírita. Eu fiquei em dúvida se eu devia pôr, porque, afinal de contas, para nós expositores, não existe um compromisso quase a nível profissional, como existe para o padre, como existe para o pastor, né? Eles têm um preparo muito mais, como é que eu vou dizer, refinado, consolidado, estruturado. Nós não, nós vivemos no mundo e vamos fazendo a nossa busca de acordo com o nosso interesse, com as nossas possibilidades, né? Mas, de qualquer forma, mesmo que não seja num nível igual ao do padre, igual ao do pastor, é um compromisso nosso conosco mesmo, nosso com o plano espiritual, que fez o planejamento da nossa vida, colocou a doutrina na nossa encarnação, e principalmente nós com Jesus, porque depois de conhecer o Evangelho de Jesus, nós estamos comprometidos, né? Eu coloquei expositores aí, mas também já tenho comentado com vocês que no meio espírita falam de educadores, falam de facilitadores, além de falar desse nosso trabalho como sendo dispositores. Eu continuo gostando mais do rótulo de expositor, porque educador é uma meta
para a qual, de verdade, não me sinto preparada. Eu não me vejo como responsável pela educação do outro. Gosto da palavra facilitador, do rótulo facilitador, porque quando eu converso com vocês, numa palestra, numa aula ou numa conversa informal, com o que eu digo, eu estou facilitando que cada um de vocês descubra no seu mundo íntimo que já conhece aquilo, que gosta daquele conceito, que deseja caminhar nessa direção, né? Mas o papel de expositor eu considero de grande responsabilidade, mas mais fácil, porque eu vou estudar a doutrina, estudar bem estudado, buscar na bibliografia, porque a minha opinião pessoal não vale, eu tenho que falar da doutrina, da codificação, e vou expor esses conceitos, divulgando, despertando da melhor maneira possível o interesse das pessoas em relação ao estudo da doutrina, né? Então, é essa a nossa situação, é esse o nosso momento, é esse o grupo ao qual nós pertencemos. E que, por mais singelo que pareça, por menos compreendido ou valorizado que seja, é responsabilidade nossa, é o trabalho que assumimos, é o grupo, discípulos de Jesus, ao qual pertencemos. Eu estou falando que muitas vezes as pessoas acham que quem se envolve com doutrina espírita está perdendo, muito no meio protestante, eles têm certeza absoluta que os espíritas vão para o fogo do inferno, né? Então, mesmo que as outras pessoas não entendam, nós entendemos e nós sabemos que essa tarefa que nos cabe realizar é muito séria, é muito importante. Seguinte, Miguel. Então, no momento atual, nesses novos tempos que nós estamos vivendo, o novo tempo que eu digo é a doutrina espírita, é a terceira revelação espiritual, que nos traz novos paradigmas, que nos traz novos ensinamentos, que nos oferece oportunidade para novos pensamentos, para novos conceitos, para novos propósitos e propostas, né? E que nos conscientiza, tudo isso aí, nos conscientiza da importância de aprender, principalmente para o nosso proveito pessoal, né? Eu queria lembrar a vocês que no Evangelho de Lucas, capítulo 10, tem um versículo que Emmanuel escolheu e comentou no Caminho, Verdade e Vida, 145. É nesse capítulo que eu falei agora há pouco, é que as pessoas se acomodam, acham que dá trabalho, não querem fazer esforço. Não deixem de ler, por favor. Porque quando a gente lê esse capítulo, a gente valoriza mais a oportunidade de servir ao bem. E quanto mais informação nós trouxermos da nossa bagagem em relação à importância dos ensinamentos de Jesus, mais a nossa consciência, o nosso ser imortal estará sintonizado com esferas superiores, sintonizados especialmente com Jesus. Seguinte. O subtítulo que eu pus nesse slide está lá na nossa apostila. Vinda de Jesus é espiritual, eterna. O que exatamente essa frase nos diz? É que Jesus foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou, não, subiu aos céus e, apesar de ausente, entre aspas, ele continua sempre presente. Ele jamais nos deixou e jamais nos deixará. Porque
como enviado de Deus, ele é a manifestação do amor de Deus por nós. Nós agora mesmo fizemos reflexão acerca do amor de Deus pelas criaturas, né? Deus, que é a personificação da bondade divina, jamais nos deixaria sós, jamais nos deixa sós. E ele determinou que Jesus fosse o seu enviado para guiar a humanidade. E por isso que lá no Novo Testamento nós encontramos essa afirmação clara e objetiva de Jesus: eis que estarei convosco até o final dos tempos. O que é final dos tempos? É o ápice da nossa caminhada evolutiva. É o momento em que nós vamos alcançar a perfeição espiritual. Em todo esse trabalho, em toda essa caminhada, em todo esse esforço, Jesus sempre estará conosco, nos abençoando, nos orientando, nos inspirando de diversas formas, seja com a sua energia amorosa, seja enviando os seus mensageiros para nos ajudar, como agora nesse momento da nossa aula, né? Essa frase de Jesus está no 6º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Consolador Prometido. Né? E aí também tem outra frase que eu guardo com um especial carinho no meu coração, que frase não, parágrafo, que diz: eu tenho que voltar para junto do meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai e ele vos enviará o Consolador, que ficará sempre convosco e recordará convosco tudo que vos tenho dito. Gente, Jesus está conosco. Ele não está em corpo físico, mas a doutrina espírita é a presença concreta de Jesus na nossa vida. Então, ao longo do tempo, isso também nós já comentamos em aulas anteriores, tivemos a primeira manifestação do amor divino na primeira revelação com Moisés, tivemos a segunda manifestação do amor divino, da paciência divina conosco na segunda revelação com Jesus, tivemos outra manifestação do amor divino, da paciência divina na terceira revelação com a doutrina espírita. E muitos se perguntam: Jesus vai voltar? Jesus vai se reencarnar novamente na Terra? Nós vemos que ele já está aqui conosco, não precisa de reencarnar mais. Todo o contexto da sua vida, da sua mensagem, está aí nos envolvendo a todo instante, né? Haverá, sem dúvida, uma quarta revelação, mas ela será fruto do trabalho que cada um de nós fizer em nós mesmos. É a renovação espiritual de cada ser. É a reforma íntima trabalhada, vivenciada em plenitude, possibilitando o surgimento de uma nova humanidade, de um ser humano renovado. Seguinte, Miguel. Vamos pensar um pouquinho acerca da missão dos 500. Eu comentei com vocês que eles estavam lá com saudade de Jesus, trocando energias, sustentação recíproca, e Pedro, que tinha assumido a liderança após a morte de Jesus, fala para eles: vão cuidar de sua vida, vão arranjar alguma coisa para fazer. É uma lição muito importante para nós, é para a gente saber que ninguém pode ficar chorando sobre o leite derramado, que os desencantos, as decepções, as desilusões acontecem, mas a gente tem que seguir em frente. Tudo é lição, não é para parar a vida, não é para interromper a caminhada evolutiva, né? Já comentei com vocês sobre que nesse momento Jesus aparece, né? E na nossa apostila, da página 161 a 163, tem um material muito adequado para reforçar essa nossa reflexão. Gostaria muito de ler com vocês, de comentar cada parágrafo, mas, infelizmente, nós temos os nossos limites e há uma parte que compete a vocês e que eu peço, por favor, não deixem de fazer. Seguinte, Miguel.
Ah, quando eu falei das dificuldades, da conversa de André com Jesus no livro Boa Nova, no capítulo 6, André falando, eu estou velho, estou doente, não sei se eu vou conseguir fazer um trabalho de qualidade. Aí Jesus fala para eles aquilo que eu já comentei com vocês, se você não puder fazer trabalho material, faça trabalho com a sua mente, exteriorizando pensamentos positivos, faça com o seu amor fraternal, ouvindo pessoas, consolando pessoas, emprestando o ombro amigo, emprestando o ouvido para um desabafo, né? E aí, quando eu estava preparando essa aula, eu me lembrei desse grande espírito que é Jerônimo, que na última encarnação teve o nome de Jerônimo Mendonça. Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas se vocês entrarem no Google, vocês vão encontrar muita coisa. Ele era um atleta, um jovem esportista que, numa determinada altura de sua vida, descobriu que tinha uma doença que eu esqueci o nome, dessas degenerativas, que vai piorando e não tem tratamento e não tem conserto, e de repente ele acabou cego, paralítico, vivia numa cama, eventualmente numa maca, eu vou dizer por quê, conseguia falar. Uma das coisas mais marcantes acerca da vida do Jerônimo comigo foi uma entrevista dele que eu li, ou ouvi, nem lembro mais, que o jornalista perguntou para ele qual era o maior desejo naquele momento dele. Ele falou, lavar meu rosto com minhas próprias mãos. Porque era uma pessoa que não conseguia sequer virar na cama sem ajuda. Tal a dependência que ficou. Pois bem, o que eu pretendo com isso é dizer para vocês que servir a Jesus, servir a Deus no mundo quando tudo está bem é muito fácil. Agora, quando existem limitações, dificuldades mais complicadas, mais pesadas, não só doenças, desemprego, enfim, uma série de itens que atrapalham a nossa vida, está lá na nossa apostila, na página 164. As coisas ficam menos fáceis, né? Pois, olha, Jerônimo, apesar dessas limitações todas que eu comentei com vocês, fazia palestras espíritas no Brasil todo. Os amigos compraram uma Kombi, compraram uma maca, ele era levado numa maca e colocado na frente do microfone, no centro espírita que o tinha convidado, e falava do Evangelho com uma beleza, com uma fé, com uma resignação, um exemplo vivo de fé e de aceitação dos desígnios de Deus. Além dessas palestras que sensibilizavam pessoas, sensibilizavam muitos corações, vocês sabem que ele escreveu 3 livros. Ele recebia mensagem, dava aula, fazia palestra, amigos escreviam o que ele tinha dito, aquele material foi compilado, foi publicado em livro, esse livro foi vendido e com a renda angariada pelos livros e pelas doações que ele recebia da sua divulgação, ele construiu um orfanato para crianças numa cidade mineira chamada Ituiutaba. Não é incrível? Então, quando o espírito quer, quando o espírito tem metas, ele chega lá, ele alcança o objetivo, né? Seguinte, no nosso momento atual, qual é o panorama do mundo? O que a gente vê? Diversas religiões. No mundo ocidental, no mundo oriental, até há um desdobramento, como é que eu vou dizer? Uma variação de religiosidade, que são os livros, os grupos de autoajuda, né? Que estão
aparecendo, florescendo cada vez mais, né? E é tanto a ajuda da religião como dos grupos acadêmicos, né? Porque aí, no caso, é ciência acadêmica, funcionam para nós, criaturas humanas, como muletas. Por isso é que eu coloquei essa foto das muletas aí. E para que servem as muletas? Por que é que elas são importantes? Porque elas dão apoio, dão força, dão melhores condições para os inválidos, para aqueles que estão com limitações maiores ou menores, temporárias ou permanentes, né? Mas o que nós aprendemos com a doutrina espírita é que agora, no nosso momento de planeta de expiação e provas, com a grande maioria no patamar de espíritos ignorantes, imaturos, imperfeitos, a religião é indispensável, porque vai ajudar essas pessoas frágeis a terem um pouco de equilíbrio, a ver alguma luz, a achar um caminho novo. Mas o que nós concluímos com muita facilidade à luz da doutrina espírita é que à medida que a humanidade for evoluindo, à medida que o ser inteligente, como um homem integral, for sintonizando com o bem, for conquistando conhecimentos novos, valores novos e se aproximar da verdade, entender o que é o verdadeiro sentido da vida, entender de onde viemos, para onde vamos, por que é que estamos na Terra, e que os seus horizontes se ampliarem, ele não vai mais precisar de religião nenhuma. Religião como organização material, porque o sentimento de religiosidade estará tão expandido, tão desenvolvido, que vai funcionar melhor do que qualquer religião. E será, se nós podemos dizer assim, essa religiosidade conquista nossa pelo nosso próprio esforço, será a grande religião do futuro. E aí, com essa visão nova, com esses horizontes ampliados, o nosso comportamento vai mudar. Nós teremos valores éticos e morais. Nós estaremos colocando amor em tudo que fazemos. Eu já tenho repetido muito isso para vocês. É preciso colocar amor no que a gente pensa, no que a gente sente, no que a gente fala, no que a gente faz. E nesse momento, nessa etapa de amadurecimento espiritual, nós já teremos aprendido de verdade, efetivamente, a amar a Deus, a amar o próximo, e amar a nós mesmos. Então, todos esses rituais religiosos farão parte do passado. Seguinte. Encerrando, no livro Boa Nova, no capítulo 29, Humberto de Campos faz colocações muito interessantes acerca dos 500 da Galileia, e, inclusive, ele coloca no texto a conversa de Jesus com aquele grupo de amigos, aquele grande grupo de amigos. E ele diz nesse momento: amados, eis que vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Até pus essa foto da ovelhinha aí para cada um se sentir uma ovelhinha de Jesus. Apesar da nossa fragilidade, da nossa imaturidade, com esse suporte de Jesus, nós vamos conseguir realizar a nossa tarefa. Diz Jesus: não temais, sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel. Então, ele está sempre conosco e ele quer que nós estejamos sempre com ele. O bom ânimo representará a vossa boa estrela. Ide ao mundo, onde teremos de vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária, porque quando o homem se melhora, o planeta evolui.
planeta também se melhora, né? Que aí seja interpretada, que é nessa nossa abençoada escola terrestre, seja interpretada e vivenciada a lei do amor do nosso Pai. Por favor, quem não leu Boa Nova, não deixe de ler. Até seria tão bom se a gente pudesse fazer um estudo, como a gente está fazendo de André Luiz, fazer do livro Boa Nova. Eu aproveito para contar para vocês que eu faço parte de um trabalho de prevenção de suicídio na federação há quase 20 anos. E há quase 20 anos a gente lê na preparação Boa Nova. Quando chega no fim, a gente recomeça o livro. E cada releitura é um mundo novo que nos emociona, que nos ajuda a ver muita coisa nova, muita coisa linda. Seguinte, Miguel. Resumindo, tudo isso que a gente conversou até agora pode ser colocado com simplicidade nessa frase que eu coloquei no slide, do nosso compromisso de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Qual a dimensão do maior mandamento que Jesus nos deixou? Aprender, identificar, vivenciar o amor verdadeiro. E para encerrar a nossa aula, eu pedi ao Luiz para ler um texto belíssimo que está lá na nossa apostila, para que nós possamos fazer a nossa troca de energias nesse nível tão positivo, tão luminoso. Por favor, Luiz. Tirar do mudo aqui. Bom, vamos lá, eu vou ler o texto que a senhora me pediu. Página 154. Ama a Deus, nosso Pai, com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Perdoa ao companheiro quantas vezes se fizerem necessárias. Empresta sem aguardar retribuição. Ora pelos que te perseguem e caluniam. Ajuda os adversários. Não condenes para que não sejas condenado. A quem te pedir a capa, cede igualmente a túnica. Se alguém te solicita a jornada de 1000 passos, segue com ele 2000. Não procures o primeiro lugar nas assembleias, para que a vaidade não te tente o coração. Quem se humilha será exaltado. Ao que te bater numa face, oferece também a outra. Bendize aquele que te amaldiçoa. Liberta e serás libertado. Dá e receberás. Sê misericordioso. Faze o bem ao que te odeia. Qualquer que perder a sua vida, por amor ao apostolado da redenção, ganhá-la-á mais perfeita na glória da eternidade. Resplandeça a tua luz. Tem bom ânimo. Deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Se pretendes encontrar-me na luz da ressurreição, nega a ti mesmo. Alegra-te sobre o peso da cruz dos próprios deveres e segue-me os passos do Calvário, no Calvário de suor e sacrifício que precede os júbilos da aurora divina. Muito obrigada. Então, eu só gostaria de fechar com uma pergunta. Esses ensinamentos foram dados por Jesus para os seus discípulos. E nós podemos ter certeza de como discípulos, como cristãos do mundo moderno, temos esse compromisso. Até seria muito bom que cada um relesse cada uma dessas orientações muito atentamente para ver se realmente está fazendo de acordo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.
E vamos agora, agradecendo a Deus por esses doces momentos de espiritualidade, agradecendo mais uma vez por termos a doutrina espírita na nossa vida, e criando em nós aquela receptividade necessária para que possamos receber aquele passe espiritual direto. O mentor que ficou ao nosso lado durante todo esse tempo, nesse momento nos traz aquela transfusão de energias positivas e luminosas, que nos envolve da cabeça aos pés, que cuida da nossa saúde física, da nossa saúde espiritual, da nossa saúde emocional. E nós pedimos humildemente licença para compartilhar todas essas bênçãos com os nossos familiares, principalmente com o nosso familiar que nos preocupa mais. Graças a Deus, uma boa semana para todos. Graças a Deus. Obrigado, dona Lúcia. Obrigada, dona Lúcia.